Vamos, nesse momento, falar um pouco agora de teologia contemporânea. Mas antes, eu te convido a dar o like, a compartilhar o conteúdo e divulgar o nosso espaço aqui no YouTube, o Transitar Teológico. Vamos falar hoje de Albert Ritschl, tá? Albert Ritschl. Albert Ritschl, ele vai desenvolver uma tese, tá? De uma reconstrução da transcendência. A sua teologia, ela é então determinada e considerada e denominada reconstrução da transcendência, tá? Ritschl acreditava que havia um conflito entre a teologia e a ciência, tá? E esse conflito surgia justamente por não se distinguir adequadamente o que era conhecimento científico e o que era o conhecimento religioso. Para ele, o conhecimento científico surgia através da objetividade teórica pura, ou seja, de adequadamente utilizar a cognição das coisas em si, descobrindo-as e mensurando através da pesquisa e através do aprofundar o objeto em estudo. Já o conhecimento religioso, para ele, era justamente um julgamento dos valores relativos à realidade. A realidade existencial de cada ser. Os valores que eram centrais para a pessoa ter uma vida pautada eticamente nos valores e nos princípios que regem a vida, a existência. Tá? Então, o conhecimento religioso para Ritschl estava ligado ou relacionado ao valor das coisas para atingir o bem, certo, maior do indivíduo. Então, podemos ver que tem uma relação, inclusive, com o pensamento de Platão, tá? E também para Ritschl, uma outra forma de descrever essa distinção era que o Ritschl considerava o conhecimento científico só como uma forma das coisas que são, ou descobrir a forma das coisas como elas são desenvolvidas ou construídas, tá? Já o conhecimento religioso era a forma como as coisas deveriam ser. Com o conhecimento científico, eu ia postular a coisa, o objeto, dentro da forma que é. Com o conhecimento religioso, eu defenderia como ela deveria, qual forma que ela deveria ter, ou quais são as formas que deveriam ter as coisas, os objetos, as pessoas no seu comportamento, na sua forma de viver, tá? Então, para Ritschl, toda a cognição do tipo religioso se tornava um julgamento direto de valores e, em decorrência disso, ele postulava que nós poderíamos conhecer ou podemos conhecer a natureza de Deus, tá? E sua essência divina, sempre quando determinamos seu valor para a nossa salvação. Já ao contrário do ponto de vista de Ritschl, a teologia cristã tradicional normalmente incorporava algumas discussões sobre os elementos da metafísica, tá? E usando, por exemplo, podemos aqui colocar que alguns teólogos empregavam a prova da existência de Deus para estabelecer as bases racionais para a fé cristã e, com frequência, então tentavam descrever a natureza do próprio Deus. Ritschl, veementemente, quando vamos ver qualquer dependência da teologia em relação à metafísica, ele desenvolvia uma abordagem de uma fusão ilegítima de conhecimento científico e conhecimento religioso.
argumentando que as provas filosóficas da existência de Deus pertenciam à esfera do conhecimento científico, pois tratava Deus como um objeto de interesse teórico, enquanto o verdadeiro conhecimento religioso acerca de Deus era jamais tratado como um objeto, mas como uma simples parte dos elementos do mundo. Uma teologia, sim, que estava interessada em Deus, e à medida que ele afetava ou desenvolvia moralmente, cumpria assim um bem maior, cumpria assim um horizonte maior. Então, para Ritschl, o cristianismo era uma comunidade formada pelas pessoas que coletivamente julgavam que o bem maior da humanidade encontrava-se no reino de Deus revelado em Jesus Cristo. Mas também não é possível nem desejável que haja provas teóricas desse julgamento, mas a sua afirmação também não é produto de um passo de fé subjetivo. Então, Ritschl, na verdade, ele vai desenvolver uma asserção enraizada na experiência coletiva dos cristãos ao longo dos séculos, em que a verdade ela se torna sustentada a partir de uma investigação histórica singular, chamada assim de uma atuação do Jesus histórico e do desenvolvimento social da atuação e intervenção do Jesus histórico. Então, com essa proposta, nós podemos dizer que a teologia para Ritschl se torna uma investigação da experiência coletiva, moral e religiosa do reino de Deus na igreja. E ela é dedicada para Ritschl e centrada na avaliação que a comunidade faz do reino de Deus revelado em Jesus Cristo como bem maior da humanidade. Tá? Então a teologia para Ritschl, ela busca o quê? Construir um sistema de julgamentos baseado exclusivamente no impacto de Deus sobre a vida dos cristãos e no valor desse impacto para o bem maior. Então, como podemos ver, Albrecht Ritschl vai ter uma visão de mundo teológica que vai se encontrar com o platonismo e assim faz um mesclar da filosofia platonista com a sua proposta de teologia ou de até ciência interpretativa do modo de ser religioso. Ok? Então era isso que eu tinha para você hoje, nesse momento juntos, trabalhando um pouco em teologia